Nós estamos de volta com conversas cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é a relação internacional do Brasil com outros países, sobre o aspecto econômico. Falamos um pouco na temática política também. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o Mercosul. Isso porque recentemente nós tivemos eventos internacionais e alguns especialistas, conhecedores da área, propuseram uma revisão do Mercosul, alguns mais radicais até a extinção da área de mercado comum aqui da América do Sul, para que nós tenhamos a possibilidade de caminhar com as próprias pernas rumo a parcerias com outros blocos econômicos, com a União Europeia e com outros países de uma maneira mais ampla. Mas antes de abordar a questão do Mercosul, que vai provavelmente ser a temática aqui desse restante do programa, metade dele já passou, eu queria voltar com a dona Maria Bustamante, que é presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc. Ela está participando conosco hoje à distância, pela internet. E, dona Maria, a gente falou há pouco e houve opiniões bastante diversas aqui, da que a senhora nos apresentou no primeiro momento, com relação a benefícios e vantagens dessa ida da presidente aos Estados Unidos e da própria relação comercial que nós temos com o maior PIB do planeta. A senhora tem observações a fazer? Como é que a senhora interpreta essa visão um pouco mais crítica da nossa aproximação com a economia americana? Olha, primeiro, antes de mais nada, as opiniões divergentes são importantes para mostrar o nosso grau de maturidade e de um debate democrático. E posições divergentes não significa que sejam verdades absolutas. O importante é promover o debate, inclusive por ser um programa de televisão que atinge a camadas das mais variadas da população. É importante que tenham vários pontos de vista, né, para poderem fazer as suas análises e refletir e criar as suas próprias convicções. Sim. Desde o ponto de vista empresarial e da classe empresarial que eu represento, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a nossa bandeira de sempre e será defender toda e qualquer inserção do Brasil no mundo dos negócios. E o mundo dos negócios porque a única forma que nós entendemos que o Brasil tem de, neste momento, por exemplo, sair de uma crise econômica e política, mais econômica, olhando desde esse ponto de vista, e para crescer, para gerar emprego, é efetivamente você ter uma possibilidade de aproveitar uma corrente de comércio criada a partir de condições equilibradas, de condições iguais de acesso a mercados, e de que nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que tem investimentos dos mais variados possíveis em diversos segmentos, e que a origem desses investimentos no Brasil não são brasileiros. Há investimentos de toda classe, inclusive americanos, né? É bom ter presente que o Brasil é o segundo país com o maior estoque de investimento brasileiro nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o segundo país também com estoque aqui de investimento em um valor aproximado de 116 bilhões. Ou seja, não há como você desprezar uma corrente de comércio que já está instalada com investimentos diretos de produção, que geram emprego, que geram, de toda maneira, uma renda para as pessoas que estão trabalhando, e que todos nós nos beneficiamos de que haja empresas que estejam produzindo, gerando emprego, pagando salários, abrindo oportunidades de crescimento e de capacitação dos seus trabalhadores. Isso não significa, e desde meu ponto de vista, e aí pessoal, que não reflete a posição da Fiesc, mas como cidadão e como indivíduo, eu não posso admitir que esse tipo de relação comercial atinge a soberania do país. Muito pelo contrário, o país se fortalece e se torna mais soberano quando ele tem capacidade, em condições de equilíbrio e de igualdade, de sentar numa mesa de negociações e se apresentar com toda a riqueza que ele tem e com as suas próprias dificuldades. E é disso que nós sempre tratamos. Nós, como empresários, temos defendido que, quando formos falar agora do Mercosul, vai surgir novamente a questão
Nós defendemos que o Brasil tem que estar presente em qualquer mesa de negociação, tem que estar, sim, capacitado pelos representantes que colocam na mesa para que possam abrir correntes de diálogo e de debate que sejam benéficas para ambos os lados. Não existe uma vantagem para lá ou para cá, mas tem que haver vantagem de ambos os lados. Então, se eu fosse ser pragmática e fosse pegar cada um dos acordos que dizem que foram assinados, nós todos sabemos perfeitamente que são muito mais gestos políticos, gestos de boa vontade, sem entrar no mérito se a presidenta Dilma fez essa aproximação porque ela estava precisando criar um fato político ou não. Isso é da política de quem governa o país. Desde meu ponto de vista, é positivo sim, porque de toda forma, quando você abre o diálogo entre autoridades, quem vai continuar esse diálogo é justamente propiciado pelos empresários de ambos os países, que é aliado ao momento da visita da presidenta Dilma, a um fórum de empresários composto por 350 empresários de cada lado, que conseguem viabilizar conjunto às autoridades, destravar as burocracias que mais se emperram em vários segmentos de negócio que nós temos. Sim. Então, não é que estejamos acreditando, por exemplo, é uma falácia absoluta do governo brasileiro a afirmar que vai promover um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Toda a mídia mostrou que fizeram vários pronunciamentos nesse sentido. Isso não passa a ser uma boa intenção. Nós todos gostaríamos que isso fosse uma verdade, que houvesse um espaço para você sentar e negociar um acordo de livre comércio, mas não só com os Estados Unidos. Nós temos N países com os quais deveríamos estar já com esses acordos celebrados e usando eles, que nos ajudaria no momento de crise econômica como a que estamos vivenciando. Sim. É uma falácia porque nós estamos amarrados ao Mercosul e não há como se imaginar que isso tenha, pelo menos no meu entendimento, não há nenhuma expectativa que contrarie do outro lado que foi dito desse acordo de livre comércio. Então, há boas intenções, há algumas questões que efetivamente podem ser trabalhadas, o acordo, por exemplo, o reconhecimento de normas e certificação de conformidade que o Inmetro assinou com os Estados Unidos como uma intenção, para nós é muito importante, e daí olhando não para o ponto de vista do exportador, e sim para o importador, porque nós temos que continuar lutando que as normas técnicas de segurança e de conformidade dos produtos que entram no Brasil sejam efetivamente vistas pelo crivo da obrigação de cumprimento que são impostas ao produtor brasileiro, que muitas vezes o produto importado não cumpre. Então, nesse campo das intenções e no campo da aproximação política, nós, empresários, defendemos que devemos de nos aproximar, sim, e principalmente não há como desprezar os Estados Unidos, claro, como um bom parceiro. Bom, eu queria que a gente pudesse encaminhar o fechamento dessa parte do programa aqui, até porque a gente precisa fazer mais 2 intervalos e abordar a questão do Mercosul também. Mas rapidamente, professor Daniel, o senhor falou antes que essa relação com os Estados Unidos é muito mais de dependência, enfim, por vezes pode não parecer saudável. Quem seria o parceiro ideal hoje para o Brasil que não os Estados Unidos? Bom, Felipe, na verdade, a relação de dependência do Brasil é com os Estados Unidos, mas também, é importante fazer essa ressalva, com o principal parceiro que se apresenta para substituir os Estados Unidos, que são a China, na atualidade. Na minha avaliação, uma aposta regional nesse eixo da América do Sul e da América Latina seria o mais virtuoso para a política comercial brasileira. E a propósito disso, tem alguns comentários do que foi falado no primeiro bloco e agora, mais uma vez, pela Maria Tereza, que é importante a gente ressaltar aqui que a pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos, ela tem, na sua maioria, produtos manufaturados, não são produtos tradicionalmente primários, como a gente costuma observar. O grande problema disso é que dentro desses produtos manufaturados, eles são de um baixo grau de especialização tecnológica.
Nesse sentido, se nós pegarmos a base de produtos que são mais exportados e importados dos Estados Unidos, nós vamos encontrar o seguinte: o que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos são óleos brutos de petróleo, turborreatores em segundo lugar, e semi-manufaturados de ferro e aço. Na sua grande maioria, chapas de ferro e aço. Inclusive, suco de laranja, por exemplo, consta também aqui. E todos esses produtos constam, à sua maneira, como produtos manufaturados, porque passam por um processo, ainda que mínimo, de transformação. E na pauta de importações, o que nós temos? Em primeiro lugar, óleo diesel. Em segundo lugar, os mesmos turborreatores. E em terceiro lugar, gasolina. Então, a gente continua com essa relação de dependência porque, a despeito de exportarmos produtos manufaturados, os produtos que vêm para cá são ainda assim mais elaborados do que os que nós mandamos. Sim. Isso é importante de deixar claro. E nesse caso, um dos elementos mais importantes dessa relação, que aparece e foi mencionado pela presidente Dilma na reunião com os empresários em Nova York, é a relação do Brasil a partir da Embraer, que é apresentada muitas vezes aqui ideologicamente como um caso de sucesso do comércio exterior brasileiro. E a presidente Dilma ressaltou, nessa relação com a Embraer, dependendo do modelo, de 60% a 93% dos componentes dos aviões que o Brasil exporta são importados. Os insumos são todos importados. E a sua grande maioria vem dos Estados Unidos. Isso não denotaria um problema se a gente olhar para a primeira relação e ver se, nós exportamos produtos primários, recuperamos os produtos manufaturados mais elaborados e fazemos o mesmo com os aviões, até aí não teria problema. Sim. O grande problema é que os Estados Unidos, a partir do momento em que eles exportam esses bens, esses insumos intermediários, eles têm o domínio tecnológico sobre esses produtos. Isso dá um impacto na balança brasileira, porque nós precisamos pagar direitos de utilização desses produtos, direitos de propriedade intelectual. Então isso gera um impacto negativo muito forte na nossa balança. Esse é um problema que a gente tem. Uma das funções da presidente Dilma foi ir aos Estados Unidos, por exemplo, e atrair investimento direto externo daquele país. E o investimento direto externo, ele geralmente vem com 3 vertentes. Ele vem pelo seu investimento em si, pela geração de empregos e pela transferência de tecnologia. Um pouco do que a Janine comentava, a propósito da vinda, do contato com países desenvolvidos para que pudesse ser propulsado o nosso próprio desenvolvimento. O grande problema é que, se a gente vai olhar concretamente os dados desses investimentos, em pouco mais de 6 anos, isso é um estudo feito pela Federal de Santa Catarina, em pouco mais de 6 anos, a primeira remessa de investimentos volta a título de remessa de lucros. Então, são ciclos, digamos, a GM tem investido 50 milhões de reais no Brasil ano passado, em 6 anos, ela remete 50 milhões de reais de volta para os Estados Unidos. E um novo ciclo de investimento que chega aqui já não é dinheiro novo. Sim. É dinheiro que foi produzido aqui e está voltando de forma reciclada. Então, isso é um problema para a gente também. Claro. Eu só gostaria de falar uma coisa muito importante, tá? O Brasil está mudando. Existe uma onda de empreendedorismo tomando conta do país e empresas de tecnologia. Em Florianópolis, nós temos grandes empresas, no sentido grandes de potencial mesmo, que já têm sedes no exterior, estão exportando equipamentos para vários países. Eu lembro que visitando algumas empresas de têxteis, né, em Santa Catarina, todos os equipamentos dessas empresas eram importados, né, vinham de fora. Atualmente, a gente exporta esses equipamentos. A gente exporta vários tipos já de equipamentos, só que são pontuais, é tecnologia de ponta, e muitas dessas empresas são líderes nos segmentos internacionais. Tem uma empresa aqui no Brasil, que ano passado, ela participou do projeto da partícula de Deus, que foi o Nobel de Física. Enfim, a empresa, um componente dela foi agregado à pesquisa. Então, são coisas que a gente não pode negligenciar. Essa mudança, ela vem estruturalmente. E só com o tempo. Precisamos, sim, de referências internacionais fortes para que isso seja estimulado aqui também. Bom, não destruindo, né, mas criando oportunidades. Sim. Nós precisamos fazer mais 2 intervalos, então a gente vai exercer muito poder de síntese a partir de agora. E vamos voltar daqui a pouco num outro bloco com o professor Valdir, com a própria Janine, enfim, com os demais também, para a gente focar um pouco na questão do Mercosul. Então, nos aguarde, estaremos de volta dentro de 2 minutos. Até já.